Eu gostaria de agradecer o Daniel Greca, né, pelo aceite do convite. Né? Gostaria de agradecer a Sobracil Nacional, em nome do Dr. Carlos Eduardo Domene, atual Sobracil MG, atual diretoria, né, pelo empenho, né, na organização do evento. Gostaria de agradecer ao Fábio, né, diretor da empresa Agis, e toda a sua equipe, né, pelo empenho e pelo apoio. E um agradecimento especial ao Dr. Paulo Arantes, né, que é um amigo e, né, sócio aqui do consultório, né, pela ajuda na organização e principalmente nessa parte tecnológica. Então, hoje, essa noite, nós vamos abordar a crise de saúde, tá, resultante dessa pandemia, desse momento crítico que nós vivemos, né, que nós sabemos que há repercussões importantes, não só no cenário da saúde, como no campo político, econômico, social. Tivemos que mudar alguns de nossos comportamentos e hábitos, né, incluindo as nossas relações de trabalho. As relações passaram a ser mais virtuais do que presenciais. Isso, de certa maneira, tem um ponto positivo, mas, por outro lado, eu noto que há uma grande preocupação em relação ao atual modelo assistencialista de saúde, né? Principalmente, né, porque é um modelo caro, né, da qual resulta de uma das causas seria a grande incorporação e importação de tecnologias, insumos, o que é importante na nossa prática, né, mas que isso gera um custo muito alto. E se o custo de saúde já era uma preocupação para a gente, né, de agora em diante ele passa a ser primordial, ele passa a ser uma prioridade. Então, a gente precisa entender cada vez mais, né, as expectativas, né, alinhar nossas expectativas, nossas expectativas como profissionais de saúde com as expectativas dos pacientes, né, para que a gente possa entender a situação, a gente incorporar as soluções, né, para que a gente possa ter um bom resultado, que é o que a gente preza na nossa profissão. Então, assim, é com grande prazer que eu passo a palavra para o Daniel Greca, né, que vai nos ajudar a entender essa situação, vai nos ajudar a entender os desafios, né, e as perspectivas futuras, né, dessa crise na saúde. O Daniel, ele é líder executivo da saúde na KPMG. A KPMG é uma das 4 maiores empresas de consultoria no mundo. Então, ele é o responsável, ele é o líder responsável pela linha de saúde. Então, seja bem-vindo, Daniel, é um prazer tê-lo aqui conosco. Então, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, doutor Ricardo. Obrigado mesmo pela introdução. Uma boa noite a todos, meus colegas aqui que me ajudaram e alinharam todo o evento. Muito obrigado pelo convite, doutor Diego, doutor Paulo, e ao Fábio, que a Agis e o Fábio deram um apoio imenso, fazendo toda a introdução e toda a ponte. Obrigado mesmo. Eu estou muito contente em poder, nesse fórum, explicar um pouquinho ou falar um pouquinho do ponto de vista da KPMG sobre saúde, sobre o futuro da saúde. Lógico que a gente vai abordar um pouquinho o Covid, o que a gente pode esperar de legado disso tudo. Então, é sempre importante para as grandes consultorias poder ter essa abertura e discutir com o mercado um pouquinho do que a gente tem visto globalmente, localmente, dentro de um ponto de vista. Então, o que eu trago para vocês hoje é o que a gente chama de futuro e desafio da saúde daqui para frente. A gente coloca 2030 só para dar um horizonte de tempo, mas lógico que a gente já percebe os desafios acontecendo já, agora, nesse momento mesmo, e também já no ano seguinte. Eu tenho uma apresentação, não deve passar de 40 minutos, mas para guiar um pouquinho a minha fala e compartilhar alguns dados com vocês. Imagino que vocês todos estão vendo minha apresentação nesse momento. Perfeito, Daniel, pode falar. Ótimo, legal. Então, a pauta é justamente essa, explicar para vocês o nosso ponto de vista no que diz respeito à tendência e desafios na saúde no horizonte aí 2030. Antes de começar, por uma questão de respeito, o doutor Ricardo já me apresentou, mas eu acho importante falar um pouquinho e explicar o que me credencia estar aqui falando isso para vocês. Eu faço parte da KPMG, sou sócio-diretor, lidero a prática de saúde. O que a gente faz na saúde são essas 6 proposições de valor. Acho que não faz sentido entrar nisso agora, mas basicamente é estratégia, gestão e risco. E o grande ativo que a gente traz para discussões
é justamente estar espalhado em 55 países. Na verdade, a KPMG está espalhada em 150 países, mas 55 países dos 150 têm a prática de saúde. Então, a mensagem aqui é, eu tenho 54 pares. A gente se reúne uma vez por ano, a gente tem calls frequentemente, e é nessa reunião uma vez por ano, que nesse ano foi digital, né, por motivos óbvios, a gente senta e discute boas práticas, discute tendências, discute o que está acontecendo no mundo. E o meu papel dentro disso tudo, pelo menos um deles, né, é entender o que acontece em Israel, na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, que pode ser replicado aqui no Brasil, sempre respeitando as questões epidemiológicas, regulatórias, demográficas, mas adianto, e aí é uma lição que eu tive nesses 4 anos de KPMG, que os problemas de saúde no mundo são muito parecidos, mas muito parecidos mesmo. O que nos faz pensar e acreditar, e a gente percebe isso nos projetos que a gente entrega, que as soluções também são parecidas. Quando eu entrei na KPMG, 4 anos atrás, eu tinha esse mito, vamos colocar assim, onde não, aqui no Brasil é diferente, aqui no Brasil a saúde é diferente. Lógico, estruturalmente é diferente. A saúde privada tem um papel diferente do que no Reino Unido, por exemplo, mas os problemas são similares, logo as soluções também são. Então, o maior ativo que eu trago hoje para vocês aqui, quando se fala de futuro, é o que a gente vê acontecendo no mundo, o que se aplica aqui na nossa realidade brasileira. Eu quero começar com um vídeo, é um vídeo mais para provocá-los e inspirá-los também, e depois eu faço alguns comentários, é um vídeo que eu gosto bastante. Então, 2 minutos de vídeo, pedir um pouquinho de atenção de vocês. Eu já assisti vídeo várias vezes e ele sempre me traz a mesma sensação, a mesma emoção, né? Uma de ter muita coisa acontecendo, não vou dar conta, mas ao mesmo tempo ele traz um certo otimismo, talvez pela música, né? E no final essa questão da responsabilidade. Você médico, você profissional de saúde, você executivo da saúde, você paciente, né, que faz parte do sistema, você está pronto para tudo isso que está acontecendo? Tem um caso muito curioso nesse vídeo. Eu estava preparando uma palestra e minha mãe estava sentada do meu lado e ela viu o vídeo e falou assim: "Nossa, filho, sorte que eu estou aposentada, porque esse mundo aí, não sei o quanto eu conseguiria trabalhar nele." E quando minha mãe falou isso, ela basicamente falou o que os executivos que a gente entrevista, os executivos que a gente se relaciona, falaram numa pesquisa que a gente fez no passado, onde foi quase unânime, todos eles, né, ou quase todos, falando que os próximos 3 anos da saúde vão ser mais complexos que os últimos 50. Eu não tenho dúvida disso. Eu já achava isso pré-Covid. Com tudo que o Covid vem acelerar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Perdão. Eu tenho certeza que os próximos 3 anos vão ser bastante complexos em vários aspectos. Vou falar um pouquinho disso. Então, é só um vídeo para provocá-los e para trazer um pouquinho da mensagem de que saúde está no centro de uma transformação gigante que acontece no mundo, e a gente sente isso no Brasil, dada aí toda a complexidade que a gente vem vivendo, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo público, tá, gente? Vocês acham isso facilmente no YouTube.
Não tem como não falar de Covid, eu não vou aqui falar do que a gente lê, do que a gente viu, do que a gente sabe. O que a gente fez nesse slide aqui foi basicamente deixar didático o que a gente já conhece, né? As fases da pandemia, uma fase de preparação, uma fase ali mais de mitigação e de lockdown, toda a recuperação e o que a gente chama, o pessoal tem chamado de nova realidade ou novo normal. Então, isso acho que é bastante óbvio, a gente tem visto. A mensagem que eu quero passar aqui para vocês são duas, ou talvez três. A primeira delas, quando eu converso com os meus pares, os 54 pares, eu normalmente faço essa pergunta, a gente tem feito, dado crise, ligações semanais, né, videoconferências semanais, a gente sempre fica questionando e perguntando um para o outro como é que a crise está sendo gerenciada no seu país. Eu vejo uma diferença grande. Embora ela tenha uma tendência comum em todos os países, de novo, isso vai variar, lógico, de país para país, mas existe uma linha comum, eu vejo uma diferença no Brasil e que eu acho bastante preocupante. A diferença que eu vejo é que a gente não tem muita confiança nas informações que a gente recebe. Então, acho que a pandemia criou uma ansiedade muito grande em todos nós, uma ansiedade muito grande na mídia, então existe uma competição para ver quem publica primeiro. Isso gera até uma certa, muitas vezes, irresponsabilidade, e as informações hoje, na era digital, elas vão trafegando uma velocidade que você não consegue controlar. Então, chega um momento que você já não consegue entender se você pode confiar nos dados, acho que essa é a primeira pergunta, se os dados são medidos corretamente, se são reportados corretamente, e se o que a gente está vendo, que está sendo publicado, é de fato o que está acontecendo. Eu praticamente, e até uma pena ter que falar isso, eu quase que desisti de acompanhar, porque a gente não sabe mais, eu pelo menos perdi um pouquinho a confiança no que está acontecendo. Então é difícil de falar em que momento desta curva a gente está. Então, essa é a primeira diferença que eu vejo de países, os outros países que a gente que eu citei, para o Brasil. A outra mensagem importante aqui é quando se fala em nova realidade, ninguém sabe se é 2021. Eu até coloquei um ponto de interrogação ali. Mas pode ser 2022, pode ser 2023. Então, não acredita, isso pode parecer bastante óbvio, que a poeira baixou, o Covid saiu, vamos colocar assim, a saúde mudou. A saúde já vai estar digitalizada e já vai estar num novo normal, tudo diferente. Certamente não. E outra coisa que a gente não consegue dizer é essa fase de recuperação. O que a gente consegue, sim, falar de forma didática é que a gente separa isso em 3 R's. A fase da reação, basicamente ali o primeiro início. A fase da resiliência, onde você está sofrendo e tentando combater a pandemia. E a fase da recuperação, que vai preceder aí o novo normal. Então, aqui é mais uma crítica, um comentário no sentido de informação. Se você faz um teste super simples, pode começar hoje, de gravar algumas matérias que você leu. Eu fiz isso com algumas matérias de 3 meses, né, desde que começou a pandemia. A hora que você volta e começa a ler tudo que foi publicado e tenta fazer um raciocínio, uma narrativa, algo lógico até hoje, você percebe que as informações não encaixam. As informações realmente você não consegue fazer um racional. E aí tem até uma piada que um sanitarista fez, um colega meu, ele falou assim: Daniel, acho que era mais fácil fazer gestão da pandemia em 1950, onde você passava a informação uma vez, de forma bastante assertiva, de forma bastante clara, bastante objetiva, onde você não tinha essa época digital, as informações são veiculadas aí com bastante responsabilidade, talvez fosse mais fácil. Lógico que é tom de piada, mas tem as suas facilidades de fazer uma gestão de pandemia numa era pré-digital. Esse é o estudo que a gente fez, e aqui eu já adianto que eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Vai aparecer para quem está na plataforma, para quem está no YouTube, infelizmente não, um quiz, né, para vocês responderem, para eu pegar um pouquinho o ponto de vista de vocês. Então, terminando esse slide, eu vou fazer o primeiro, tá? Gostaria de contar aí com a participação de vocês. Espera aí, daqui a pouquinho. Essa é uma pesquisa que a gente fez logo quando começou essa confusão toda. A KPMG sentou com todos os setores, a gente atende vários setores da economia, e começou a tentar entender qual setor recupera mais rápido pós-crise. Eu gosto de confrontar e de comparar, talvez seja a palavra certa, a saúde com outros setores. Eu acho que tem muito que a gente pode aprender com outros setores, sempre tem que respeitar as peculiaridades da saúde, ela é um setor bastante complexo, bastante peculiar, mas eu gosto de fazer essa comparação. E esse estudo mostrou que você consegue separar as economias, né, as indústrias, em 4 categorias. Aquelas que viam, de certa forma, estáveis e que crescem com tudo isso que está acontecendo,
basicamente tudo que é digital, né? E vai ganhar bastante força, tem ganhado força. Na saúde, a gente coloca aqui a telemedicina, que é um capítulo à parte, discussão da telemedicina. Até minha opinião tem mudado recentemente sobre ela. Você tem uma segunda linha, né? Uma segunda característica daquelas empresas daquela indústria, perdão, que voltam ao normal com facilidade. Ela tem um desafio grande, ela sofre durante a crise, mas ela consegue voltar ao normal com mais facilidade do que outros setores. E a saúde está justamente nela. Por quê? Veja que quando eu falo voltar ao normal, não é sem perda. Não estou falando que o hospital não perdeu receita, ou que a operadora não teve menos sinistro, que vai ter mais sinistro daqui para frente. Não é isso. Mas a operação volta ao normal. É um motivo super simples. A demanda existe. Se você pensar que a demanda ficou represada e que a população hoje já tinha uma tendência de maior uso, maior consumo, dado envelhecimento da população, e dado que a gente vive mais, mas não necessariamente mais saudável, se você somar isso ao represamento de serviços que foi feito na época do Covid, a demanda já era garantida, então ela vai ser maior ainda daqui para frente. Então, a demanda do paciente ela vai acontecer, então a saúde volta ao normal, a operação volta ao normal com mais facilidade do que outros setores. Outros vão ter uma dificuldade enorme, né? Muita gente fala das linhas aéreas, e realmente vai ter uma dificuldade, turismo de forma geral, e outras vão ter que basicamente reiniciar e rebutar para conseguir voltar e ser competitivo, até repensar em modelo de negócio. Mas, Daniel, a saúde não tem que repensar seu modelo de negócio? Tem, ela tem que pensar. Mas, por ela ser um mercado mais resiliente, por ter uma demanda garantida, a gente consegue continuar sem repensar o nosso modelo de negócio, mas sim, ele está sendo repensado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Doutor Paulo, se puder colocar a pergunta, eu te agradeço e peço que vocês participem, mas para eu entender um pouquinho o que passa na cabeça de vocês. Então, na sua visão, qual será a maior dificuldade do setor de saúde, lógico, para recuperar a crise? Será que vai ser caixa, principalmente para os hospitais hoje, para as operadoras amanhã, né? E a indústria também, que principalmente quem oferece aí, drogas e equipamentos médicos, né, dispositivos. Adaptação ao novo normal mais digitalizado. Inovar o papel da indústria e da distribuição, criando novos modelos, sem dúvida é um desafio. Atrair pacientes para cirurgias eletivas. Acho que isso começa a recuperar, né? Ou nenhuma das alternativas. Então, peço aí 10 segundos, 20 segundos no máximo para vocês votarem, só para eu entender e comentar um pouco em cima das suas respostas. Perdão, eu vou fechar aqui a minha, que acho que fica mais fácil para vocês visualizarem. Vamos lá. Caixa um pouquinho na frente, né? E eu acho que faz sentido, não dá para ignorar que isso é um problema para a saúde nesse momento. Eu tenho assim, vários clientes, principalmente hospitais, né, prestadores de serviço, onde a receita caiu 30% até 40% de um mês para o outro. Então, certamente, isso é difícil mesmo. No setor que às vezes vive exprimido ou que vive com margens bastante, dependendo da cadeia onde você está, né, com margens bastante estreitas, sem dúvida, a caixa é um desafio. A adaptação ao novo normal, eu vou falar bastante sobre isso, e sobre inovar o papel da indústria, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ninguém votou em NDA, então estou partindo do princípio que as alternativas aqui cobriram um pouquinho o que vocês pensam. E atrair cirurgias, eu fiz essa mesma pergunta há um mês e meio atrás, ela estava muito mais, o pessoal votou mais, né? Acho que agora voltando, aos poucos, talvez isso vai ganhando menos relevância. Mas obrigado por participar, ainda mais para entender o que passa aí na cabeça de vocês. Vou fazer outro quiz desse daqui a pouco. Continuando, aqui eu trago para vocês o que a gente entende que vai ter de legado pós-Covid e quais são as tendências catalisadas pela crise. Por que catalisadas? Porque eu realmente acredito que você vai ter coisa nova. Acho que vai ter coisa nova. Mas, mais do que isso, muito do que a gente vai viver na saúde daqui para frente são coisas que já vinham acontecendo, muito em PowerPoint, muito ainda numa discussão romântica, muito ainda numa discussão teórica, e que a crise veio para catalisar. Tem uma frase que eu gosto bastante, que a crise é a mãe da inovação, né? A frase é mais ou menos essa. E a gente está vivendo isso hoje. Então, é mais coisas que vinham acontecendo e que a saúde não conseguia implementar, tinha dificuldade, que ficava naquele discurso super romântico, mas que agora virou uma questão de sobrevivência, né? Eu normalmente falo que o darwinismo na saúde ele é mais duro do que outros setores. E agora, em época de crise, vai ser ainda mais duro.
Então, eu vou passar item por item aqui com vocês, e alguns deles eu vou falar até mais para frente com mais detalhes. O primeiro legado que eu enxergo, e talvez o meu favorito, arrisco dizer, é o legado da educação sanitária. O que é isso? Acho que tudo isso que a gente vem vivendo está servindo para a gente entender, população, o quanto saúde é importante. Eu tenho 37 anos, fui educado na década de 90, sexualmente falando, educação sexual, onde o HIV assustava o mundo, né? Eu lembro até hoje de ver no jornal Nacional os cientistas perdidos, né? A comunidade científica bastante perdidos, sem saber entender o comportamento do vírus, o impacto disso, busca por tratamento, e o quanto isso impactou a educação sexual para quem é da minha geração. A mesma coisa eu vejo com o Covid, só que em vez de educação sexual, educação sanitária. Eu não falo somente da minha filha que teve ensinamentos de como lavar a mão, ou até o quanto ela me ensinou a lavar a mão. Não é isso, não. Eu estou falando de... Quer dizer, isso também. Eu estou falando de você, como cidadão, entender que você faz parte do sistema de saúde. Isso é uma educação sanitária, é difícil colocar um preço nisso. Lógico, isso vem a duras penas, dado tudo que está acontecendo, mas, sem dúvida, é um grande legado. O segundo é a valorização da saúde. A valorização da saúde sobre dois aspectos. O primeiro deles, uma valorização no sentido negócio. A saúde no Brasil já vinha, desde que capital estrangeiro foi permitido no Brasil como investimento em 2014, já vinha uma consolidação, fundos de investimento, as grandes redes se formando, tanto em hospitais quanto em operadoras, e também em medicina diagnóstica. Então, a gente imagina que ela vai ficar mais exposta ainda e vai chamar mais atenção dos grandes investidores. Por quê? Porque, como a gente vai ter um problema de caixa, e já está tendo, inclusive vocês escolheram caixa como o principal desafio, e eu acho que faz sentido, embora não tenha resposta certa, vai ser o momento que os fundos de investimento e aqueles que têm recurso e fôlego financeiro para superar a crise vão olhar para o mercado e encontrar ativos com dificuldade. Mais fácil de adquiri-los, então o crescimento inorgânico vai ser impulsionado. E valorização da saúde sobre um segundo tema, de você entender e compreender, talvez agora, isso também é um legado super importante, que saúde não pode ser considerado um custo, ela tem que ser considerada um investimento. Então, toda a exposição que a gente está vendo à saúde, a exposição das nossas fortalezas e das nossas fraquezas, espero que sirva para governantes, executivos e até por cidadãos entenderem que a saúde deve ser valorizada e ser vista como um investimento e não como um custo. O terceiro, um paciente mais exigente. Eu vou gastar mais tempo sobre isso lá na frente, mas certamente o paciente hoje ele se acha um consumidor, sendo ou não, acho que essa é uma outra discussão, mas ele vem mais exigente, desafiando até vocês médicos. Vou falar mais sobre isso. Eu acho que tem uma tendência, e talvez aqui a mais negativa delas, em vermelho aqui embaixo, de um conflito maior entre prestadores e as operadoras de saúde, e por que não a indústria aqui também? Em que sentido? No sentido de que, no momento de crise, onde você tem que recuperar a receita, será que a gente vai esquecer da pertinência do cuidado? Será que a gente vai esquecer de se a jornada que o paciente está percorrendo ela é pertinente, ela deveria estar acontecendo? Então, na ansiedade e na pressa de gerar caixa, a gente já sabe que a saúde já tem os incentivos perversos que a gente conhece. Será que nesse momento de recuperação de receita a gente vai olhar para a pertinência do cuidado? Aqui é mais uma pergunta quase que retórica. Bom, continuando. A regulação inteligente, acho que a gente entendeu durante a crise que público e privado tem que caminhar de forma mais próxima, vou falar mais sobre isso, mas mais do que isso, a gente precisa regular o paciente no sistema, a gente precisa navegar o paciente no sistema. Aí você pode falar, mas Daniel, o SUS faz isso, ou pelo menos está desenhado para isso. É verdade, acho que está desenhado para isso, quando não faz é mais por uma questão de gestão e de recurso, mas a saúde suplementar não faz, ou pelo menos a grande maioria das operadoras não faz. Então, regular o paciente no sistema de forma inteligente é super importante. E acho que a saúde suplementar só vai entender isso no momento em que regulação para ela significar acesso e não restrição. Interação do público e do privado. Em qual sentido? Não só no sentido de PPPs, tá? Mas no sentido de... E não também só no sentido de fazer a regulação do leito, né? O governo fazendo a regulação do leito privado. Mais do que isso. Será que não faz sentido eu navegar um paciente no sistema e, nesse sistema,
eu ter uma interação público-privado e navegar esse paciente em ambos. Na verdade, navegar o paciente onde for melhor para ele, seja no público ou seja no privado, uma provocação. Novos modelos de negócio, vou falar mais sobre isso, e transformação digital, eu também vou falar mais sobre isso. É quase que óbvio falar que a digitalização já vinha acontecendo na saúde, ela vai ganhar mais força nesse período. Eu tenho um slide só para falar sobre isso, que é esse aqui, inclusive. Essa é uma pesquisa que a gente fez há 3 anos atrás, ou 2 anos e meio atrás, e para tentar entender quais são as principais oportunidades de inovação em saúde digital. Saúde, talvez junto com a educação, são os setores mais atrasados, né, no que diz respeito à inovação e incorporação de tecnologias. Não estou falando aqui de dispositivo médico, né? E a gente fez esse relatório para tentar entender o que a gente teria de oportunidade. Na época agora de Covid, essa rede que eu comentei com vocês, né, meus pares ao redor do mundo, a gente sentou de volta e falou assim, será que o que a gente previu lá atrás, será que isso ainda vale? Será que isso ainda faz sentido? E pouca coisa mudou, o que mostra 2 coisas, né? Mostra 2 coisas. Primeira, que talvez a gente não tenha evoluído como deveria ou como poderia, ou que o nosso estudo foi muito bem feito. Então, vamos acreditar nos 2, porque acho que a saúde realmente não andou como poderia nos últimos anos no que diz respeito à tecnologia. Então, a gente mudou algumas coisas realmente, agora em época de Covid, e eu queria dividir com vocês quais são as oportunidades, não necessariamente indo item por item, mas passando aí o que o estudo nos mostra, né? Quase que dando um spoiler do estudo. O primeiro deles eu consegui usar a tecnologia para suportar a decisão e usar a tecnologia para eu ter fluxo de trabalho muito mais padronizado. O que eu quero dizer com isso? Será que o quanto a tecnologia pode apoiar você, médico, ou você, profissional de saúde, e você ter mais tempo para exercer a prática médica? O quanto ela pode te apoiar para, eu falo aqui, deixar o médico ser médico? O quanto ela pode apoiar para você, no momento de decisão rápida, ou até não tão rápida assim, para você seguir um caminho e fazer um racional de diagnóstico? Então, acho que chegou, eu vou falar também mais sobre isso lá na frente, o momento de usar a tecnologia a favor para desafogar um pouquinho o médico que hoje está super enforcado e exprimido dentro da cadeia. O segundo e o terceiro caminham meio que juntos. A oportunidade de usar a tecnologia para engajar pacientes e empoderar pacientes. Esse é um item bastante interessante, né? Como é que eu consigo colocar o paciente no centro, prestar um serviço para ele, entregar valor para ele e engajá-lo? A gente sabe, tem vários estudos que mostram que um paciente com uma boa experiência, ele engaja, um paciente engajado tem impacto em desfecho, que bons desfechos têm impacto também em custo. Então, acho que a tecnologia tem um papel super importante aqui de você entender quem está na ponta e usar ferramentas para empoderar, engajar e educar o paciente. Indo um pouquinho mais para o número 3 agora, ainda pensando também no paciente no centro, como é que eu consigo conhecer esse paciente e ser proativo? Esta grande provocação aqui, não uma saúde reativa, uma saúde proativa. A hora que você fala proativa, você vai pensar, lógico, em promoção e prevenção. E como é que eu posso usar a tecnologia para isso? Tem várias ferramentas, mas várias ferramentas mesmo, preditivas, para você entender quem está do lado de lá, do ponto de vista clínico e não clínico, e começar a desenhar serviços personalizados e proativos. O quarto item, um atendimento coordenado. Como é que eu coloco o paciente no centro, vários prestadores de serviço em volta e conseguir coordenar a assistência? Pense num crônico, né? Pense em alguém que é obeso, tem diabetes e pressão alta. Ele vai em 3 médicos distintos, cada um prescreve uma coisa, às vezes sem pensar, e não é por culpa do médico, é por culpa do sistema de saúde mesmo, em interação medicamentosa, por exemplo, sem pensar conjuntamente que faz sentido para aquele paciente. Então, a atenção coordenada, super importante, a tecnologia permite isso. Eu acho que é um passo importante que a gente pode dar daqui para frente em oportunidades de inovação e saúde digital. O quinto, serviços, ter acesso a conhecimento, serviços especializados. Aqui, basicamente, a telemedicina é um bom recado, uma boa mensagem. Eu, aqui onde estou, eu posso escolher meu médico e fazer uma consulta com ele, ele estando em São Paulo, em Belo Horizonte, em Manaus, em Curitiba, e eu consigo acessar aquele que eu acho que vai me atender melhor. Isso vai gerar uma competição. E, na verdade, isso já vem gerando uma competição. Há pouco tempo atrás, a telemedicina não era nem regulada. Hoje, você vê já uma comoditização, uma briga por preço. A briga que, na verdade, que a gente deveria ver é uma briga pela melhora do serviço.
o darwinismo, já que eu tenho um acesso maior a um pool de médicos, que o darwinismo fosse para elevar a barra e não simplesmente fazer uma briga de preço, e a gente já vê isso acontecendo. É uma questão muito delicada e que o CFM certamente está cuidando. A gestão de recursos, acho que é super óbvio, eu acho que vale até pular a tecnologia para você evitar desperdício. E a última, o número 7, é mais ou menos o que eu falei antes, uma regulação e acesso inteligente. Navegar o paciente no sistema, ser proativo. O item 7, ele basicamente cobre todos os outros, né? Porque se eu faço uma regulação inteligente do paciente, automaticamente eu vou ter que empoderá-lo, automaticamente eu vou ter que padronizar fluxo, automaticamente o cuidado tem que ser proativo e automaticamente vai ter que ser coordenado. Então, é basicamente você colocar tudo isso numa torre de controle navegando o paciente. Daniel, você está indo muito longe, isso é 2050. Não é. Não é. E a saúde pública tenta fazer isso, algumas cidades conseguem, com algumas limitações, é verdade, mas é um caminho, principalmente se você quer controlar custo. O doutor Ricardo falou na abertura a questão, vamos chamar aqui de inflação médica, o caminho para você conter o custo da saúde e a inflação médica, se assim eu posso dizer, é você navegar o paciente no sistema e tentar oferecer um acesso na medida certa, nem mais e nem menos. Se é em casa, se é no leito hospitalar, no leito hospitalar, se é numa UBS, numa UBS, oferecer o acesso na medida certa. Então, essas são as 7 oportunidades que a gente entende que o Covid vem a acelerar. Aqui eu vou ser bastante empático com vocês da classe médica. Bastante empático mesmo. O IHI, Instituto de Healthcare Improvement, publicou há uns anos atrás o que eles chamavam de Triple Aim, né? Qual é o triplo alvo da saúde? E na época o Triple Aim era... eu esqueci de fazer as perguntas para vocês, gente, perdão. Passou direto aqui, mas eu volto. O Triple Aim, quando foi lançado, ele tinha os alvos, né? Melhorar a experiência do paciente, melhorar a saúde da população e redução de custos. Fazer total sentido. Aí o IHI atualizou o Triple Aim, que virou um Quadruple Aim. Falou assim, não, mas espera aí, como é que eu vou melhorar a experiência do paciente, melhorar a saúde da população, reduzir os custos, se a experiência de quem está lá na linha de frente entregando o serviço é ruim? Eu estou falando de vocês médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, dentistas, biomédicos. Mas aqui eu vou ser mais empático com o médico, tá? Se o médico hoje, a jornada que ele percorre, se fala muito em jornada de experiência do paciente, vamos falar de jornada de experiência do médico. Se a jornada que o médico percorre hoje ela é ruim, se ele está pressionado para entregar mais valor para o paciente, melhores desfechos, baixo custo, garantir a pertinência do cuidado, uma boa experiência, com problemas de remuneração, com uma carga burocrática super alta, qual é a condição daquele profissional de saúde, daquele médico, em honrar o compromisso dele em prestar uma melhor assistência? Então, não é à toa que a gente vê hoje a classe médica, se você fizer uma comparação, e esse não é um dado oficial, é quase que um dado empírico meu, do que eu leio, do que eu vejo, mas arrisco dizer que a classe médica hoje, quando você faz uma análise de burnout, saúde mental de forma geral, ela é top 3 ou top 4. Talvez esteja junto lá com os controladores de voo. Dado tudo isso que está acontecendo, ela está bastante exprimida. Então, a gente vê daqui para frente uma tendência, e eu realmente espero que isso venha junto com a valorização da saúde que eu falei, e você valorizar capital humano. Não tem eu vou falar de qualquer consultoria, uma consultoria, seja qualquer consultoria, que não vai fazer um trabalho de transformação, saúde ou não, onde o pilar capital humano não seja fundamental. Na saúde, isso tem um peso ainda maior. A saúde ela é mais pessoa dependente do que outros setores. Saúde e educação, na verdade. Então, a capital humano é super importante. E olha que curioso, a gente faz projetos de experiência do paciente, inclusive eu vou dividir com vocês aqui como é que a gente faz esses projetos e por que isso é importante. E alguns clientes já nos pedem fazer também um trabalho de experiência do profissional, principalmente do médico. E faz muito sentido justamente por causa desse quadruple aim. Então, precisa olhar com carinho, precisa ser empático. A classe médica, que normalmente é bastante criticada por ser mais conservadora ou resistente, os dados são assustadores quando se fala em saúde mental, suicídio, burnout. Então, acho que vale aqui, aqui não sei se é um desejo ou se é uma tendência, a gente olhar com carinho a jornada do profissional de saúde, e talvez seja um legado do Covid, dado que a gente tem muito a agradecer todos os profissionais da linha de frente, tudo que eles têm feito durante esse período. Então, o Quadruple Aim
eu realmente acredito, gosto muito dele e destaco aqui o porquê que foi adicionado à melhor experiência do profissional que está na frente. Essa é uma metodologia nossa, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse slide, aí eu peço que se eu estiver esgotando o tempo aqui, por favor, me avisem. E eu preciso voltar e fazer mais uma pergunta para vocês, que eu passei direto, desculpa, acho que foi empolgação. Esses são os 6 pilares de uma boa experiência do paciente. Uma metodologia nossa, não precisam ser 6 pilares, poderiam ser 8, poderiam ser 5, didaticamente a gente colocou em 6. Por que isso é importante? Acho que tem vários motivos, vou falar alguns aqui. Primeiro, um paciente que tem uma boa experiência, ele engaja, eu falei isso. Se ele engaja, ele tem chance de melhores desfechos. Isso gera valor. Se você pensar que valor na saúde é desfecho sobre custo, com uma boa experiência, sempre respeitando a pertinência do cuidado. Então, a experiência do paciente tem ganhado força, esse é um dos motivos. Por que também isso é importante? Isso é importante porque hoje o paciente, ele sendo ou não sendo um consumidor, a gente publicou um trabalho em fevereiro chamado Paciente como Consumidor e um ponto de interrogação. O curioso é que esse mesmo estudo foi publicado em outros países pela KPMG, sem o ponto de interrogação, principalmente nos Estados Unidos. Lógico, os Estados Unidos têm uma saúde mais comercial, vamos colocar assim, não tem saúde universal. Então, a saúde é mais vista como mercadoria, logo o paciente é visto como consumidor. No Brasil, eu não fiquei confortável em insistir que a gente colocasse o ponto de interrogação para deixar aberto se ele é ou não é um consumidor. Se ele é ou não é uma outra discussão, talvez não cabe nesse fórum, mas ele se comporta como um. Ele acha que é um. Ele está cada vez mais exigente. Ele exige de você, médico. Ele lê. Ele vai no Dr. Google, no Dr. Yahoo, estuda, sempre vai tender para o pior e vai desafiar você, médico. Médico, será que essa é a prótese mesmo? Médico, que prótese você usa? Quanto tempo dura a cirurgia? Acho que a taxa de retorno ao pronto-socorro é de quantos por cento? E até quem não é profissional de saúde, às vezes pega essas informações e começa a desafiar vocês, profissionais de saúde. Então, acho que tem uma questão de paciente mais exigente. Um terceiro fator aqui que eu queria trazer para não convencê-los, mas para tentar fazer um pensamento de que isso é importante, é que o paciente, hoje, você não tem um perfil único, né? A distância entre as gerações está diminuindo, perdão. Então, hoje você tem, por exemplo, a minha avó, 80 e poucos anos, a minha mãe, eu e a minha filha. Gerações distintas, com expectativas distintas. Talvez um prefira a telemedicina, outro prefira a visita em casa, cada um com suas preferências. Então, é mais difícil você conseguir entregar uma boa experiência. Quais são os pilares? Então, esses são os motivos aqui que a gente acredita que a experiência do paciente tem ganhado força e vai ganhar força. Vamos falar dos pilares rapidamente. Primeiro deles, pilar da integridade. O meu serviço é íntegro, sem falhas. Aqui eu estou falando de segurança do paciente. Super importante. Segundo pilar, a resolução. Se o paciente, na jornada que ele está percorrendo, se eu cometo um equívoco, eu consigo olhar para este equívoco e corrigir este equívoco, aí eu vou fazer um parênteses grande. Um equívoco na saúde pode custar uma vida. Então, fecha parênteses. Mas estou falando de equívocos mais operacionais. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo com varejo. Comprei um tênis, 42 branco. Chegou na minha casa, 44 preto. Se para resolver este problema eu ligo, ligação cai, não sabe quem eu sou, e ainda quando me mandam o mesmo tênis vermelho, número 45, você quebra a confiança. Não é à toa que integridade e resolução, aqui embaixo, tem até aqui, estabelecimento de confiança. Então, se você não tem uma capacidade de entender teu eu e resolver, você quebrou a confiança com o seu paciente, com o seu consumidor. Paciente como consumidor, seja ele um ou não. Agora, pense comigo. Pedi 42 branco, veio 44 preto. Se para resolver esse problema, eu resolvi com 3 cliques, com pouco esforço no telefone, o atendimento foi excelente, reconheceram meu nome, mandaram certo, eu, Daniel Greca, e pode ser uma opinião pessoal, eu compro de volta. Eu compro de volta, porque eu entendo que ele soube resolver o problema. Não preciso nem fazer um paralelo aqui a telefonia, a TV a cabo, etc. A gente vive isso no dia a dia. Quarto pilar, o terceiro pilar, expectativa. Aqui uma frase importante que parece confusa, mas é uma frase importante. Se você não sabe a expectativa do seu paciente, a chance de você atendê-la é acidental. Lógico. Se eu não sei qual é a expectativa, como é que eu vou atendê-la? Se eu atender, foi
acidental, porque eu não sabia qual era a expectativa daquele paciente. E eu mesmo falei antes aqui que as expectativas variam de geração para geração, de perfil paciente. Então, atender a expectativa é super importante. Qual é a expectativa do meu paciente, se eu fosse uma operadora, quando ele recebe a carteirinha do meu plano? Quando ele liga aqui para resolver um problema? Qual é a expectativa do meu paciente quando ele entra no PS? Ou quando ele entra no hospital para fazer uma letiva? Eu preciso saber qual é. Ou quando ele entra no meu consultório. Tempo e esforço, um quarto pilar. Tempo e esforço, o tempo no sentido mais óbvio da palavra, de quanto tempo eu demoro para ser atendido. Agora, esforço é mais do que isso. Qual é o esforço mental do meu paciente? O esforço mental do meu paciente em cuidados paliativos, o esforço mental do meu paciente que faz hemodiálise 4 vezes por semana e vai de ônibus. Então, eu preciso me colocar no lugar dele, que é o último pilar da empatia, que eu vou falar daqui a pouquinho. Personalização. Quem está do lado de lá? E aqui eu falo de personalização do ponto de vista clínico e não clínico. Exemplo, é o Daniel Greca, curitibano, começou sua carreira no HC, trabalhou em medicina diagnóstica, hoje está numa consultoria, tem uma filha de 7 anos, é casado, se acha um atleta e é saudável. Fez 2 cirurgias na vida, retirou a amígdala, retirou a vesícula, as 2 foram um sucesso. Não tem alergia a medicamento. Então, eu preciso saber quem está do lado de lá, do ponto de vista clínico e não clínico, para proporcionar uma melhor experiência e me conectar emocionalmente com o paciente. E o último pilar da empatia. Na saúde, tem um peso enorme em você ter a capacidade de se colocar nos sapatos de quem está do lado de lá e exercer a compaixão. A saúde humanizada aqui, normalmente, é uma consequência natural da empatia. Esses são os 6 pilares. Eu queria fazer uma pergunta, não precisam responder, é só para vocês pensarem se na visão de vocês existe um pilar mais importante. Essa é uma pergunta que eu faço e a gente entende que tem uma resposta certa e normalmente quando eu faço, a resposta certa não ganha. Se fosse fazer uma votação aqui entre vocês, provavelmente a maioria não ia colocar o que eu considero uma resposta certa. É uma opinião do que a gente tem visto. A gente entende que, de todos esses pilares, o mais importante é a integridade. A integridade para a gente é o que vai dar sustentação e robustez para todos os outros. Eu vou dar 2 exemplos rápidos para não me prolongar, exemplos pessoais, inclusive. Minha esposa foi atropelada há uns 2 anos, talvez atrás, aqui em São Paulo. O trânsito parado, corredor de moto. Ela não viu a moto vindo, a moto acertou a perna dela e arremessou minha esposa. E deve ter arremessado mesmo, porque, primeiro, que me falaram, e segundo, que minha esposa é bem pequenininha, tem 1,50 m e 45 kg. E tinha um socorrista passando, socorrista que não estava a trabalho. Então, o socorrista, felizmente, atendeu a Patrícia, minha esposa, e eu cheguei rápido, e naquela confusão toda, eu tive um atendimento sensacional. O socorrista, acho que tem alguém que não está no mundo, gente, perdão. O socorrista chegou muito rápido, o atendimento do socorrista foi sensacional, a ambulância muito rápida, nos levou para o hospital que a gente confiava. No hospital, tempo e esforço foi muito bom, personalização, porque já conheciam minha esposa, empatia também. Então, veja que nessa jornada atendeu quase todos os pilares. 15 dias depois, eu estou passando feriado com minha família em Curitiba, e minha esposa continua reclamando de dor, eu a levo no hospital, e a gente descobre que o hospital que atendeu aqui em São Paulo deu alta para ela com a perna quebrada e com o ligamento parcialmente rompido. Então, veja que, por mais que tenha respeitado ou honrado empatia, personalização, tempo e esforço, expectativa, aquele prestador falhou na integridade. Então, os outros pilares passam a fazer menos sentido. Vou dar mais um exemplo. Quando eu descobri que tinha pedra na vesícula, eu estava no meio de uma reunião de trabalho, tive uma crise, uma dor super forte, pelo menos é forte, normalmente o homem é mais sensível à dor. Fui correndo para o hospital e tive talvez o melhor atendimento em qualquer setor que eu tive, que eu já passei naquele hospital. A médica numa empatia gigante, assim, enorme, tenho um carinho enorme por ela que fez a cirurgia, inclusive, depois. E aí eu fiz uma ultrassonografia, não apareceu a pedra, fui fazer um exame de imagem mais sofisticado, que eu nunca tinha feito, uma tomografia, uma ressonância, perdão. E a hora que eu estava para entrar na máquina, a profissional de saúde pegou no meu braço e falou assim: Daniel, você está nervoso? Você já fez esse exame antes? Eu falei: nunca fiz. Te acalmaria se eu colocasse uma música? Eu falei: lógico. Ela falou: o que você quer escutar? Eu falei: o que você tem? Ela falou: eu tenho o que você quiser. Então, coloca Coldplay, eu gosto de Coldplay. Ouvi o Coldplay, relaxei tanto que nem ouvi as orientações de respiração. Demorou um pouquinho mais o exame.
e terminei o exame, recebi o laudo, realmente estava com a pedra. Então, pensa comigo, imagine se o laudo viesse errado. Não veio, felizmente. Mas imagine se o laudo dissesse, Daniel não tem pedra, ele tem. O Daniel tem pedra, mas ele não tem. Concordo que aquele prestador de serviço falharia na integridade. Falhando na integridade, o codeplay perde um pouquinho o sentido. A empatia do médico perde um pouquinho o sentido. Então, a gente entende que a integridade é o pilar principal aqui embaixo, e todos os outros, que é a pergunta que normalmente me fazem aqui, eles variam. Variam de acordo com o perfil do paciente e variam de acordo com a jornada que ele percorre. Um paciente com dor num pronto-socorro, o tempo e esforço certamente vai ter mais peso. O paciente, vou usar de novo, oncológico, o paciente que faz hemodiálise, acho que a empatia tem um peso maior, porque ele faz aquilo 4 vezes por semana. E a hora que ele entra no estabelecimento, ele gosta de ter um acolhimento diferente, então a empatia tem um peso maior. Então, não quero convencê-los que a integridade é o principal, mas o nosso ponto de vista diz que ele é o que dá sustentação para os outros. Então, quando nos perguntam assim, Daniel, vamos investir, KPMG, vamos investir num projeto de experiência do paciente? Vamos. Por onde eu começo? Pela integridade. Depois você pensa no Analytics, na telemedicina, XYZ, com vestíveis que vai te monitorar em casa, é super importante. Mas vamos primeiro revisitar aqui o quanto você honra o pilar da integridade. Preciso acelerar, que acho que meu tempo está quase acabando, e quase certeza que esse é o último slide, e depois quero fazer mais uma pergunta para vocês, tá, gente? Fazer mais um quiz que eu acabei pulando. Essa é uma metodologia que a gente usa, que define o que é uma entidade de saúde, uma empresa, um prestador de serviço, melhor dizendo, do futuro. E quando eu falo futuro, não é 2050, não. É futuro hoje, ano que vem. É uma metodologia que a gente demorou uns 9 meses para montar e que a gente faz diagnósticos e projetos em cima dela com as empresas de saúde, pode ser indústria ou prestador de serviço. Eu não vou cobrir aqui todos os pilares, até porque se você dá um duplo clique em cada um deles, ele abre aí basicamente toda a nossa metodologia. Mas eu quero focar em algumas delas aqui, principalmente aquelas que eu não abordei antes. A primeira delas que eu queria falar é produtos e serviços inovadores. Então, hoje na saúde, dado tudo que está acontecendo, a gente percebe a cadeia de valor da saúde mudando, né? Você vê operadoras verticalizando, até aí tudo bem. Você vê medicina diagnóstica investindo em serviços diferentes, né? Não só eu ser aqui, fazer um trabalho passivo de esperar o paciente, mas fazer gestão de saúde populacional. Esses dias eu conheci uma operadora de saúde que também é uma distribuidora de medicamento, no caso. Olha que curioso. Aí, quando eu perguntei para ele, mas por que uma distribuidora? A resposta dele foi, porque meu concorrente fez isso. Então, veja que a cadeia de valor da saúde ela está super complexa e cada vez mais verticalizando. Se não fosse suficiente, você tem novos players. Nos Estados Unidos, o Walmart virou um player da saúde. A Amazon, todo mundo já sabe. Google e Apple também. No Brasil, a gente vê uma onda, inclusive público, das telecoms querendo fazer saúde. É claro, acho que até publicou, que estava com alguma parceria com telemedicina. Então, a saúde está em evidência e todos tentam inovar, sejam os players que hoje estão nela ou os players novos de outros mercados que entendem que ele tem uma grande oportunidade. A minha visão aqui, a mensagem é, sim, você precisa inovar, você precisa pensar em serviços diferentes do que você faz hoje. Isso não é fácil, porque você que já está na saúde briga com algo chamado legado, o seu vício, o seu modelo de negócio atual, que é viciado e que é difícil mudar. Esse é o maior desafio da transformação, ou da transformação digital, se quiser falar assim. Eu também quero dar aqui, a experiência do paciente já cobri bastante, ecossistema integrado, aqui tem um lado muito forte com inovação também. Como é que eu me conecto ao que está acontecendo aí? A gente faz a gestão de um espaço de inovação aberta dentro do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E a gente faz uma curadoria com várias startups, são mais de 300 startups só de saúde. E a hora que eu olho as 300 startups, esse ecossistema vasto, é um ecossistema vivo, ele é orgânico, né? Você tem uma taxa de mortalidade super alta e uma taxa de natalidade também bastante alta. Você se conectar com isso é uma dificuldade. Eu vejo que os executivos têm essa dificuldade. Qual dessas startups eu uso? Qual dessas novas soluções eu devo colocar aqui? E o grande erro que a gente vê é a hora que você olha para tudo isso está acontecendo, do ponto de vista de tecnologia e soluções, todas fazem sentido, você não consegue decidir simplesmente porque você olha para aquilo e você encara a tecnologia como um fim e não como um meio. A mensagem aqui é, antes de olhar para a tecnologia,
antes de olhar para o ecossistema de inovação, antes de olhar para o que tem no mercado, é um exercício que você tem que fazer interno de o que é que eu quero entregar, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Depois você vai pensar o que do ecossistema vai te fazer chegar lá. O que do ecossistema vai ser meio para você honrar o seu compromisso e entregar a sua missão. Então, a mensagem aqui é, se você olhar a tecnologia como fim, tudo faz sentido. Tudo. Se eu pegar esses 300 startups já curados, né, todos já saíram do PowerPoint, e colocar aqui, com 2 minutos de pitch para cada um, eu tenho certeza que 80% delas, ou vocês vão querer investir, ou vocês vão querer colocar ou conhecer com mais profundidade. Porque é legal falar de tecnologia, é quase que um fetiche, né? Virou um fetiche falar de novas soluções. A mensagem, de novo, é não olhe para a tecnologia como um fim, ela tem que ser um meio. Então, se preocupe no que você vai entregar, depois você olha para o ecossistema e quem pode te fazer chegar até lá. Eu também falei de força de trabalho e a importância de capital humano em qualquer transformação, e falei aqui também bastante da questão do médico exprimido nessa cadeia toda, com uma pressão gigante para entregar valor. E aí que são os 8 pilares, gente, vocês fiquem à vontade para ler, depois eu posso compartilhar esse material com vocês. Antes de encerrar, eu queria fazer um quiz que eu não fiz, peço desculpas, era justamente nesse slide aqui. Doutor, se puder colocar a pergunta, eu agradeço, pedir de novo que participem, respondendo sobre o legado do Covid. Acho que a pergunta, não sei se já aparece para vocês. Aqui, perdão. Na sua visão, qual o principal legado que o Covid deixará para a saúde? Eu falei algumas delas. Aqui não tem resposta certa, gente, é mais para entender a opinião e a visão de vocês. Educação sanitária, integração entre público e privado, digitalização, maiores investimentos na saúde e novos modelos de negócio. Uns 10 segundos para vocês votarem, eu faço minhas considerações finais e a gente parte para as perguntas e o debate. Vamos lá. Digitalização, educação sanitária também, interação entre público e privado. Curioso que poucas pessoas acreditam na interação do público e privado. Eu também sou um dos que não tem muita fé, não. Mas eu acho que existe um caminho do meio que não é esse caminho polarizado, né? Um ou outro, quase que uma briga, enfim, bastante polarizada. Então, os modelos de negócio. O NDA, depois, se puder escrever qual seria a nossa visão, já que não é nenhuma das alternativas, seria legal para a gente entender. Bom, senhores, eu espero ter colaborado. Eu quero agradecer de novo sobre aqui pelo convite, a Ades por ter feito a ponte, todo o alinhamento que você escreve, foram discussões já bastante produtivas. Eu fico super feliz em poder compartilhar nosso ponto de vista, não como uma verdade absoluta, mas realmente como um ponto de vista. Prazer poder colaborar, espero ter sido propositivo e provocativo, acho que esse é o grande objetivo quando alguém está falando e mostrando um ponto de vista. Espero também ter trazido matéria-prima suficiente para as perguntas e para a discussão que vem agora. Então, mais uma vez, obrigado e fico à disposição. Muito obrigado, Daniel, pela excelente aula. Eu acho que, de certa maneira, quando eu assisti sua aula, eu fiquei muito otimista com o cenário, sabe, de saúde. Porque a gente, né, acompanhando a mídia, a gente vê muito o lado negativo da crise. E a gente, como player de saúde, a gente como profissional, a gente como linha de frente, né? Então, se a gente for acompanhar a mídia, a gente percebe o lado negativo da crise, né, na saúde, particularizando a saúde. Então, assim, eu fiquei muito feliz de assistir sua aula e ver que realmente há uma luz no fim do túnel. Então, é um discurso muito otimista, né? No sentido da gente enxergar, né, a saúde como uma oportunidade, né? E realmente aquele conceito de custo, né, que a gente tinha, claro que a gente tem, né, com relação à salvação do setor, né, pensando só na questão do custo, realmente é um pensamento mais limitado, né? E a gente percebe que, né, a saúde realmente ela tem que ser vista não como um custo, né, como uma oportunidade mesmo, como um investimento. Mas existe uma particularidade, né, com relação ao setor de saúde, porque existem muitos players,
né? E esses players, existe uma interligação muito grande entre eles, né? E a gente percebe no estudo que você mostrou, né, da recuperação pós-crise do setor de saúde, que assim que acaba a crise, há uma recuperação praticamente imediata, né? Você acha que né, essa recuperação do setor, tendo vários players totalmente interligados, você acha que algum desses setores, algum desses players se recuperará primeiro do que outros e assim leva a cadeia? Ou não? Você acha que tem que ser um conjunto? Todos têm que crescer juntos, têm que elevar juntos, digamos assim? É uma boa pergunta, doutor Ricardo. Quem sofreu primeiro deve recuperar primeiro, né? Eu vejo que a indústria sofreu primeiro, principalmente com o cancelamento das cirurgias, e os hospitais sofreram bastante pelo cancelamento das cirurgias e pelo medo do paciente de ir até o hospital. E aí, nesse momento, quando tem uma queda de consumo, vamos colocar assim, a sinistralidade baixa, então as operadoras, teoricamente, sofrem menos, né? É um raciocínio lógico aqui de sinistro e consumo. Então, respondendo bem diretamente a sua pergunta, como o hospital, os prestadores de forma geral, né, porque acho que o laboratório também entra aí, as clínicas também, sofreram mais no começo, a hora que a poeira começar a baixar, deve recuperar mais, vai vir uma onda, dado que eu até comentei que a população, primeiro que os serviços foram represados, a gente não está mais saudável, então a demanda já existia, e essa onda vai aumentar sinistra. Então, lá na frente, com o aumento do sinistro, que deve sofrer são as operadoras. E aí, o que eu percebo, e na verdade é mais um receio meu, é que essa falta de transparência entre esses players faça com que isso gere um caos. Um caos que eu estou falando aqui não só de não ter serviço para todo mundo, mas de a gente não olhar a pertinência do cuidado, como eu falei, e das operadoras não terem uma comunicação transparente com quem está prestando o serviço. Então, acho que os hospitais se recuperam primeiro, os prestadores se recuperam primeiro, e lá na frente as operadoras devem sofrer, sim, com o aumento da sinistralidade, a não ser que elas realmente passem a olhar o paciente, navegar o paciente e ser mais proativo. Mas eu não acho que elas vão aprender isso agora, né? Porque, na verdade, tudo isso traduz, né, Daniel, uma mudança cultural, né? E a gente entendendo nessa recuperação dos hospitais, né, da indústria, né, realmente o paciente, no setor privado, ele acaba ficando na mão das operadoras, né? Então, assim, as operadoras realmente elas têm que entender que se elas não setorizar os pacientes, não navegar o paciente, né, na saúde, realmente ela vai ficar inviável, porque a receita cai, né? Com a pandemia, você percebe que os mais jovens perdem um plano, né? E o que fica são os mais velhos, né? Que são um grupo de risco, que vão demandar internação, vão demandar custo, né? Então, se você tem receita caindo com custo elevando, realmente, se a operadora não entender isso, realmente fica muito inviável, né? E tem 2 pontos, Ricardo, que acho que vale a pena falar no seu comentário, que me fez pensar aqui. Primeiro, quem vai fazer saúde corretamente, vamos colocar assim, promoção, prevenção, navegação de cuidado, orientação, talvez sejam os novos players. Os atuais têm dificuldade, alguns conseguem transformar. Eu vejo alguns casos bem interessantes. Mas talvez esses que estão entrando agora, que já nascem digitais, que já nascem orientados a valor, que já nascem colocando o paciente no centro, talvez esses consigam fazer o que a gente não consegue fazer. E aqui não é uma crítica às operadoras, é uma crítica ao sistema, porque o sistema ele foi se acomodando da forma que está. E os players foram se acomodando desse jeito. Então, acho que os novos, como não tem esse vício, não tem esse legado, eles conseguem fazer. E outro ponto que acho que faz sentido falar, baseado no seu comentário, é que se vem uma crise agora, principalmente de desemprego, o SUS vai ficar muito mais sobrecarregado do que ele estava, dado que vai baixar os beneficiários da saúde suplementar. Então, tem mais esse cuidado da saúde pública conseguir navegar o paciente com bastante eficiência para que não custe muito, né? Vou aproveitar aqui e vamos aproveitar essa deixa que vocês deram aí, vamos botar as perguntas aqui, que nós já temos algumas aqui. Então, assim, vou colocar uma que é do Paulo Eduardo. Ele colocou: boa noite, mesmo a saúde sendo um investimento, sabemos que é uma crise financeira também, e que muitos perderam emprego e empresas sofreram, né? E aí, esse é o comentário dele, e o Simval,
Simval Lins colocou aqui, como melhorar, então, a interação entre o público e o privado? Boa pergunta. Essa é quase uma pergunta de $1 milhão. Super difícil. Eu vou dar minha opinião aqui, e a gente tem um ponto de vista sobre isso. Primeiro delas é transparência. É a comunicação transparente entre o público e entre o privado. A segunda delas é que você consiga integrar de forma que ela não seja... que não compita, né, uma com a outra. E hoje o que a gente percebe é que a saúde suplementar quase que torce para a saúde pública não ir bem, para que ela tenha mais beneficiário. É um negócio que não faz muito sentido, né? Não faz parte do conceito de um sistema único de saúde. No mundo ideal, é impossível, mas no mundo ideal, é entender que reconstruir. E reconstruir um dentro do outro mesmo, e não um separado do outro. Quando eu converso com meus colegas do Reino Unido, eu gosto muito do Reino Unido, porque o NHS inspirou o mundo, né? Inspirou muito o SUS, inclusive. Quando eu converso com meus colegas do Reino Unido, ele fala assim, Daniel, você usa saúde suplementar, né, privado no Brasil? Eu falo, eu só uso saúde suplementar. Ah, mas como assim? Você não usa seu serviço público de saúde? Ah, não uso e só usei para imunização, diretamente, né? E para eles é um choque. Porque eles falam, não, como assim? Como assim? Se eu estou doente, eu vou no NHS, eu vou no SUS. Eu só uso saúde privada para suplementar ou para complementar alguma coisa. Porque realmente lá um está embutido no outro. Eles trabalham em conjunto. Aqui não, aqui está separado. Os dados não se conversam entre eles também. Se eu vou hoje num e vou amanhã no outro, não existe essa interação. Então tem uma questão de dados, tem uma questão que tem que ser integrados, tem uma questão de interesse financeiro e tem que ser alinhado um bom incentivo. E tem uma questão de você navegar o paciente nos dois sistemas, só que você tem que conhecer os dois sistemas. Eu estou em Curitiba. Qual é a capacidade do setor público, qual é a capacidade do setor privado? Qual é a necessidade do Daniel? Por onde eu navego ele? Esse seria o mundo ideal. Só que, na estrutura que a gente está hoje, depois de tanto tempo, desde 88, né, desde a Constituição, eu não acho que a gente consegue mais voltar. Eu acho que a gente consegue, talvez, ir corrigindo isso aos poucos com política pública. Agora, para você chegar lá, você precisa de uma visão de longo prazo. Então, como é que você vai ter visão de longo prazo se, a hora que você olha o ministro de Saúde no Brasil, a média, a última vez que eu calculei, e foi antes do governo Bolsonaro, era 1 a cada 9 meses. Então, como é que eu vou olhar no longo prazo, e saúde você não recupera, você não vê o retorno no curto prazo, né? Educação também, tem um paralelo muito forte de saúde e educação. Se quem está lá para comandar a saúde tem uma média de 9 meses. Se você pegar agora as novas trocas, isso caiu de novo, talvez seja 7 meses agora. E se você tirar o Serra, que é o outlier, que ficou 4 anos, talvez caia para quanto? 3 meses? Então, se o CEO de uma empresa não consegue executar seu trabalho em menos de 3 anos, você imagina o ministro, seja da saúde ou não. Então, isso requer visão de longo prazo, porque você não vai conseguir mudar o sistema amanhã, porque ele está muito viciado. Então, aos pouquinhos, com políticas públicas, você consegue, mas, de novo, a visão tem que ser de longo prazo. Ô, Daniel, Daniel, e você acha que, por exemplo, com a migração dos pacientes do setor, com a crise, do setor privado para o setor público, né, vai haver realmente uma sobrecarga? Você acha que esse processo pode acelerar essa relação público-privado? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o público ele vai perceber que já não dava conta e que agora não vai dar conta, mais ainda, e vai pedir ajuda. Eu vou dar um exemplo, e isso é público que já está nas mídias. Nesse nosso ecossistema de inovação lá no HC, surgiu uma startup. E ela faz exatamente isso, Ricardo. Ela já está no mercado. Ela pega a fila do SUS, entende o paciente que está lá esperando há muito tempo, pega este paciente, olha para a rede privada, vê quem está ocioso e faz um contrato de valor. Isso é importante. Não é só encher leito. Ela olha para esse prestador e fala: você está vazio, eu tenho um paciente, mas o compromisso tem que ser esse. Esse é o desfecho que eu quero. Alta em tanto tempo, enfim, todo o protocolo. Ela leva esse paciente, é remunerada, remunera o hospital e mais. Os dados desse paciente, ela avisa o SUS depois e fala: tira da fila porque já está resolvido. Olha que ideia brilhante que essa startup teve. Eu acompanhei o nascimento dela e agora já está em mercado, já atenderam
bem no comecinho, onde ela está fazendo justamente isso. Então, é um bom exemplo para responder a sua pergunta. Sim, o SUS enforcado, estrangulado, ele vai ter que pedir socorro. E a saúde privada, ela pode ajudar. Ela tem que ajudar. E aí tem um bom exemplo de como isso poderia ser feito. Daniel, tem um monte de pergunta aqui, temos que ir colocando aqui, porque senão... E eu vou colocar duas aqui, que tem mais ou menos a mesma linha. Um é o Fernando, pergunta o seguinte: vê-se muita presença dos médicos em mídia digital produzida por ele mesmo. O quanto você acha que isso interfere na relação médico-paciente, tendo em vista o paciente como um consumidor? Será que, ao fazermos isso, não elevamos demais a barra da expectativa e isso poderia ter um efeito não desejado, uma reação negativa? A outra é do Marcelo Cruz, que ele coloca: quais as estratégias possíveis para estabelecer uma relação com o paciente em uma situação em que a confiabilidade das informações é questionada? Eu vou responder primeiro e provavelmente você vai ter que fazer a segunda de volta, que eu vou esquecer. Desculpa. Não, tudo bem. Boa pergunta, viu? Eu acho que nunca me fizeram essa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que se a educação do paciente ela for feita da forma correta, eu sempre tenho essa preocupação de empoderar o paciente demais. Eu até não gosto da palavra empoderamento. Tá? Acho que é uma palavra que ficou meio na moda aí, acho que ela está até mal empregada. Mas eu acho que devidamente educado, eu sei que devidamente educado eu vou dar uma abertura aqui para qualquer coisa, mas a educação na medida certa, eu acho que não. Eu acho que ele vai ficar bem informado, ele pode desafiar o médico, mas eu acho isso saudável, de certa forma. Até ele pode tomar decisões mais simples e até promover o autocuidado, que é super importante mesmo. Então, eu gosto da educação. O que a gente tem que entender é que o paciente ele sempre vai ser hipossuficiente na relação. Ele sempre vai ser. Por mais que ele ache que não, ele sempre vai ser. Então, eu vejo com bons olhos a educação. Eu entendi o risco que você colocou, acho que ele pode existir sim, ele já existe hoje, você fazendo ou não. Então, eu prefiro que você faça, a partir do princípio que você vai fazer de uma forma correta, do que ele tenha essa informação de fontes que a gente não pode confiar. Aí sim é um desastre. Então, eu vejo com bons olhos isso partindo de vocês, médicos ou profissionais de saúde, orientando, mesmo que isso o empodere. Mas pelo menos ele está sendo empoderado com informações confiáveis e não com informações que você não consegue fazer o filtro. E, de novo, isso vai fomentar o autocuidado, que é super importante. O CRM, né, o CFM, eles têm uma legislação hoje orientando o marketing médico, né? A gente tem que diferenciar o que é orientar, educar e o que é fazer propaganda. Então, assim, a sugestão é a gente seguir essas regras. Quem não leu, lê, né, a questão da cartilha, né, sobre marketing médico, a questão de ética. Eu acho que isso é uma coisa complexa mesmo. O Marcelo... Doutor Diego, desculpa, só um pontinho que você falou que acho que é relevante também. O paciente, ele é carente. Ele é carente de informação. Porque hoje ele está... Eu não quero só aqui pessimista, eu não quero falar que isso cabe para todas as cidades ou para todos os operadores do Brasil. Não é isso. Mas a maioria está largada, a maioria não está informada, a maioria não tem acesso à informação qualificada. Se você... Acho que vale um exercício aqui, tem pesquisas que mostram isso já. Se você cuidar do paciente, não tratar, cuidar. Estou falando aqui, o cuidar é proativo, o tratar é reativo. Se você cuidar do paciente, e cuidar no sentido promoção, educação, prevenção, ele vai reagir melhor. Ele vai reagir melhor. Por mais que isso o empodere, ele vai reagir melhor. Marcelo... Daniel, assim, como é que, no seu ponto de vista, como é que você enxerga, até pegando, né, a deixa da pergunta do Marcelo, como é que você enxerga isso, essa questão da informação, de informar o paciente né, carente de informação, num cenário em que a gente vive lotado de fake news? Como é que a gente poderia regularizar isso? Né? Assim, essa informação a gente pode crer ou não, porque isso, se a gente tem essa dúvida, a gente vai gerar insegurança para o paciente, né? E isso pode ter um efeito negativo. E aí, ele perguntou, só para aproveitar a pergunta dele, foi: quais estratégias possíveis para estabelecer uma relação com o paciente em uma situação em que a confiabilidade das informações é questionada? Exatamente o que o... É isso mesmo. Bom, eu não vou nem emitir opinião sobre fake news, isso é canalice, não tem nem o que falar, né? Deixa a parte. Que nem discutir fraude, né? Não vou discutir fraude. Fraude é crime, ponto.
a nossa experiência mostra que se o paciente tiver um dono, e acho que essa é a grande questão, não sei se fala assim em Minas Gerais, né? Em Curitiba a gente fala que cachorro com vários donos morre de fome, né? E é o que acontece hoje, né? Ninguém cuida, às vezes ele tem os vários donos, de acordo com a jornada dele, e ele fica ali meio solto no sistema, consumindo perdido. E mesmo eu, que estou envolvido na saúde, que nasci na saúde, quando tenho problema de saúde em casa com minha esposa, por exemplo, também me sinto perdido. Então, imagine quem não tem esse acesso ou quem não tem esse conhecimento. Se você coloca, para você mitigar esse risco todo e mantê-lo informado e bem informado, ele tem que ter um dono. Tem que ter alguém que é responsável por aquele paciente. É quase que você vê nas startups nascendo, um concierge da saúde. É aquele cara que a hora que ele tiver uma dor de cabeça diferente, ele vai pegar o celular, ele vai ligar, e quem vai atender é alguém que conhece, alguém que tem, vamos voltar aqui aos pilares da experiência do paciente, alguém que vai saber quem está do lado de lá, que vai ser empático, que vai gerar essa confiança. Que a hora que ele perguntar, eu estou com isso, isso e isso, o que eu faço? Eu estou com minha filha de 7 anos, febre, faz um dia, não tem mais nenhum sintoma, o que eu faço? Fique em casa. Aí ele só quer ouvir uma orientação de alguém que ele confie. Então, se ele estiver no sistema de saúde, sendo orientado e navegado por alguém, esse alguém pode ser um robô, pode ser uma equipe de enfermagem, né? Pode ser, tem várias formas, pode fazer até com o médico da família, pode fazer com, enfim, qualquer recurso, qualquer ferramenta, ele é a melhor forma de você estabelecer uma confiança e aí você começar a informá-lo e sim ele vai criar esse vínculo contigo, porque ele é o suficiente. Se você faz esse fornecimento de dados e educa bem feito e não quebra a confiança, ele mantém isso contigo. Então, é a melhor forma. E tem várias soluções nesse sentido. Soluções que não é só a porta de entrada, para evitar que ele vá para o socorro, para evitar que ele saia consumindo. É mais do que isso. É alguém que está contigo o tempo todo. Digitalmente, normalmente, para quando você precisar ou tiver dúvida, você tem a quem recorrer. E aí você começa a criar essa confiança e a muni-lo de informação. E esse papel, Daniel, seria da operadora de saúde? Boa pergunta. Boa pergunta. Esse papel é o cachorro com vários donos, né? Esse papel, sim. Esse papel, na verdade, é de todo mundo com quem o paciente tem contato. Mas alguém tem que ser o dono do cachorro, né? Eu penso que sim, tá? Tem pessoas que discordam. Eu acho que sim. Eu acho que a operadora de saúde não deveria ser um intermediário que faz seguro de saúde como faz seguro de carro, né? Eu recebo o valor aqui, fluxo de caixa, sinistro, e vou levando e torcendo para o carro não bater. Eu acho que teria que ser da operadora. Tem várias operadoras que já têm esse serviço de porta de entrada, concierge, navegação do cuidado. E aí tem 2 caminhos. Ou ela faz isso, ou ela contrata uma empresa para fazer isso em nome dela. Eu acho que na minha visão, teria que ser operadora, tá? Ou a mando dela. O Daniel, o Arley aqui colocou, e a Sinara também, a questão acho que entra muito nisso, na questão da operadora, né? Que a gente tem aqui a questão da precificação do serviço médico, né? É tão difícil e não tem jeito de ser só com concorrência. Então, o tabelamento, que é a CBHPM, né? Hoje os planos, eles seguem aquelas tabelas, tem sua parcela de culpa ou tem ajudado para não ficar ainda mais baixo exatamente o trabalho médico, né? Então, assim, a questão está bem complicada. E o que a Sinara põe é isso aqui também, né? Que parabéns, Daniel, por conseguir abordar o conteúdo de maneira tão objetiva. Infelizmente, apesar de sermos, teoricamente, quem movimenta a máquina da medicina, atualmente somos mais peças de engrenagem do que players exatamente. Quando você aborda a necessidade de investir no capital humano, observa que os players estão investindo no aumento do número de médicos e não no cuidado com esses profissionais. A entrega dos 6 pilares exige tempo e as operadoras querem mais atendimentos em menos tempo. Então, é questão de valorização, de valor, né, de entrega e custo. E quem sofre é o médico, né? O que você comenta dessas duas? A gente tem acompanhado muito essa questão vamos chamar aqui de workforce, né? Ou da força de trabalho da saúde, que envolve não só médicos, lógico. A gente tem acompanhado tão de perto, o nosso chairman, ele fica no Reino Unido, ele é um ex-NHS, inclusive, e ele escreveu um livro chamado A Crise no Workforce no Mundo. E a hora que ele fala disso, ele vem falando de, primeiro, nós temos um problema de quantidade, vão faltar 18 milhões de profissional de saúde até 2030, segundo a OMS. A gente tem um problema de qualidade, e a gente tem um problema no Brasil agora de qualidade e de distribuição.
A qualidade eu vou deixar para vocês julgarem se tudo isso que a gente formou de médico nos últimos anos, se vocês médicos, é uma pergunta realmente, se vocês médicos confiam que os médicos que estão sendo formados nos últimos anos, a gente sempre teve um aumento das universidades, das faculdades, se eles saem realmente aptos e prontos. Se vocês confiam nos seus colegas de trabalho. É uma pergunta que a gente tem que fazer. O quanto eles estão prontos para isso. Então, o livro vem falando nessa crise de quantidade e qualidade. No Brasil, uma questão de distribuição bastante dura, porque o país é enorme e a gente sabe que a distribuição não é bem feita, né? Tem algumas concentrações. E depois, aí eu vou responder a pergunta, tá? E depois ele vem no livro, e agora nas nossas metodologias, de quando a gente trabalha com workforce, como resolver esse problema. Lógico, tem uma questão de tecnologia. A tecnologia para você aumentar a produtividade. Tem uma questão de tecnologia para você deixar o médico ser médico e dar tempo para o médico ou profissional de saúde cuidar. Então, acho que a tecnologia deve ser usada e, de novo, para uma melhor experiência do médico, para que ele tenha mais tempo de cuidar. Mas mais do que isso, mais 3 itens que eu queria falar para vocês. 1, cultura. 2, liderança. Então, muito conectados. Será que eu, médico, na entidade que eu trabalho, eu sei que tem toda essa questão de eu trabalho em 3, 4 entidades, será que a cultura e a liderança da organização que eu estou aqui prestando serviço, que eu trabalho, que eu faço a minha cirurgia, que eu faço o meu atendimento, será que elas têm uma cultura de retenção, de bem-estar, de diversidade, um tema super atual, né? Diversidade no sentido de raça, no sentido de credo, tudo, é super relevante hoje em dia. Será que tem uma cultura de valorização do profissional de saúde, de desenvolver a liderança? Quais são as competências necessárias para isso? A questão é que, quando você fala de investir em capital humano, você automaticamente vai para uma discussão super romântica, porque você falar de capital humano, você vai para a estratosfera quase, porque é difícil falar isso de forma tangível, cultura, liderança, competências, mas a liderança preparada para isso, que cuida e que entende as suas falhas em termos de competência e quais ele deveria ter, essas normalmente é que conseguem oferecer uma melhor experiência para o médico, dando tempo para ele ser médico e dando uma boa experiência para ele. E o quarto ponto importante para fazer essa transformação do workforce, que a gente traz nos nossos projetos, são os novos modelos assistenciais. Então, vamos lá. Dentro do modelo assistencial, como ele é feito hoje e como é que eu posso redesenhá-lo, repensando no papel do médico nele, repensando em como que eu consigo inserir o médico no novo modelo assistencial, normalmente mais tecnológico, mais digital, simplesmente mais eficiente, de forma que eu pense no papel dele para ele exercer a prática médica com uma boa experiência e com boa estrutura. Estrutura não estou falando só de infra, estrutura mental mesmo, para ele conseguir exercer essa atividade. Então, é difícil dar uma resposta objetiva para capital humano, investimento em capital humano. Mas a gente separa nesses pilares, vou só repetir, tá? Cultura, liderança, dar tempo para ele cuidar e novos modelos assistenciais. Ô Daniel, desculpa interromper, mas eu acho que é interessante também a sociedade nisso aí, né? Eu acho que a sociedade entra muito forte, né, nessa experiência do médico, né? A sociedade médica, né? Uma sociedade inovadora como a Sobracil, por exemplo, né? Eu acho que nesse ponto aí ela tem que entrar fazendo esse trabalho, né? Acelerando essa experiência. Eu penso que sim. E tem uma questão aqui de mesmo que a sociedade apoie, como normalmente os médicos trabalham em vários lugares, às vezes aqui ele tem uma boa experiência, ali ele não tem, aqui a governança de um jeito, ali é de outro, isso também gera um pouquinho de confusão. Mas sim, Fábio, acho que as sociedades têm um papel super importante nisso. Daniel, tem um Matheus aqui, ó. Boa noite. Nesse momento de maior movimentação da saúde pública, até mesmo em ano de eleição, e tentativa de setorização e separação de prioridades, paciente COVID e não COVID, não podemos ser um ponto de mudança no SUS de maior setorização e até mesmo segregação de atendimento para enxugar a máquina e melhor aproveitamento dos centros de atendimento com cada especialidade? Isso, inclusive, não pode favorecer parcerias públicas ou terceirização desses centros especializados? Quem fez a pergunta, Diego? Matheus Carvalho. Matheus, você basicamente cobriu aquela parte que eu falei de saúde digital, todas as oportunidades que a gente tem, que a tecnologia pode dar, você praticamente cobriu isso. Demanda, a capacidade de atendimento, qual é a minha capacidade instalada, quem é o paciente, como é que eu navego ele, se eu navego no público, se eu navego no privado, o quanto isso dá oportunidade do público-privado. Eu não vou responder a tua pergunta, eu vou concordar
Se você não coloca um ponto de interrogação e coloca um ponto, eu falo exatamente isso, eu concordo. Acho que essa é uma grande oportunidade que a gente tem. Eu não sei se isso vai acontecer, eu não quero falar aqui em formato de tendência, é mais um desejo meu, e desejo baseado numa oportunidade clara que a gente tem, numa janela de oportunidade que a gente tem agora. O Ricardo Araújo aqui, boa noite. Este novo cenário vem sendo implementado, vem sendo implementado tendo a experiência do cliente como foco principal. Mas, em contrapartida, temos a pressão do sistema, operadoras pela redução de custo. As instituições de saúde ficam pressionadas a uma melhor entrega em condições cada vez mais desafiadoras. Como navegar nesse cenário de longo prazo, onde temos, além desse desafio, ver o mercado verticalizar cada vez mais? O mercado orientado a custo não é orientado a valor. Né? Para você orientar o mercado a valor, você tem que olhar custo, desfecho, pertinência e experiência. Senão, você faz uma gestão de custo. E tem um grande equívoco, eu vou responder diretamente a pergunta, tá? Mas tem um grande equívoco dessa onda de value-based healthcare, que é um tema que a gente adora, assim, adora falar sobre o tema, de você empacotar uma cirurgia e chamar de value-based healthcare, de você remunerar por DRG e chamar de value-based healthcare. Né? Value-based healthcare é muito mais do que isso. Se você não define médio desfecho e remunera por isso, você não está fazendo value-based healthcare. Você está fazendo uma gestão de custo. O que vale, tá? Não estou falando que não tem que ser feito. Tem que evitar desperdício mesmo. Mas não chame isso de value-based healthcare. Isso é uma gestão de custo. É curioso isso, porque a pergunta, agora respondendo diretamente a pergunta, investir em experiência de paciente é quase que um ato de fé. Eu não consigo chegar para um diretor financeiro e falar assim, diretor financeiro, me dê 500 moedas, eu vou investir nesse projeto aqui, ó, lindo de experiência do paciente, e isso volta para a instituição 1.500 moedas em 7 meses. Uma planilha de Excel calculando o retorno sobre o investimento. Você não consegue. Não dá para fazer isso. Não tem como mesmo. Então, mas por que investir? Bom, eu vou te falar o que a gente acredita, o que a gente vê. As entidades que mais investem em experiência do seu cliente, não necessariamente saúde, são as mais rentáveis. São as que têm mais valor. São as que mais se conhecem. Então, logo, elas são mais enxutas. Você tem que olhar muito para dentro para você poder oferecer uma boa experiência para quem usa o teu serviço. Então, automaticamente, você começa ali a reduzir gargalo, a rever teu fluxo, a rever teu processo. Então, tem um ganho de margem. Mas eu não consigo colocar na planilha. E mais, tem um retorno de receita. Em que sentido? Referência de paciente. Se você entrega uma boa experiência do teu paciente para o teu médico, a chance do teu médico trazer mais pacientes, acho que é significativa. E o médico tem um papel super importante para o hospital, por exemplo, para trazer paciente. Então, isso volta em referência, isso volta em receita, isso volta em você se conhecer, ou melhor, conhecer melhor a sua operação e ser mais eficiente, falando de margem agora. Mas a gente não consegue colocar isso num Excel. Então, a resposta, em tempo de crise, o que eu faço? Eu vou ser bem consultor agora, me permita. Continue investindo em experiência do paciente, porque isso volta em algum momento. Agora, quem tem que entregar um número todo dia é super difícil. É super difícil. Você pegar ali, olhar os seus recursos que são finitos e falar assim, estou no meio da crise, ainda vou pegar esta fatia aqui e vou investir em experiência do paciente. É difícil. Mas se tivesse investido antes, talvez essa crise seria mais fácil. Mas aqui a gente vai entrar num papo de retorno sobre investimento que, por isso que eu falei que é quase que é um ato de fé. Eu acredito. As publicações mostram que sim, mas eu não consigo te provar num cálculo matemático. Bom, Daniel, as próximas duas aqui é do Matheus, eu acho que você já até respondeu, Matheus, na saúde, né? Daniel, você enxerga algum caminho para modificar a posição do médico de peça de engrenagem para player ativo e, de certa forma, descomprimi-lo no meio de engrenagem do sistema? Eu acho que foi mais ou menos o que você colocou, mas se você quiser enfatizar. Pode ficar à vontade. Não, você vai falar que para mim são duas coisas. Rever os modelos assistenciais e rever o papel do médico, de forma que ele não seja somente uma engrenagem, e usar a tecnologia não só a favor do paciente, mas a favor do médico, para dar tempo dele ser médico. Acho que a resposta super objetiva daria essa para o Matheus. E hoje, como elo mais importante da relação na saúde, no diagnóstico e no tratamento, é o mais sensível aos abusos realizados por operadoras de saúde, por hospitais e pelos sistemas públicos. O que fazer para fortalecer a classe médica e sua força de trabalho? Então, saindo do individual e indo para o grupo, assim, né? Eu não sei se é questão das sociedades ou qual que é a sua visão. Eu acho que esse é um legado, tá? Eu acho que esse é um legado que o Covid vai nos trazer, de valorizar
o profissional médico e o profissional de saúde, quem tá lá na frente. Mas você valorizar pessoas, você valorizar, vou falar aqui do médico especificamente, tá? Até porque minha audiência deve ser aqui, nossa audiência deve ser 100% médico, né? Para você valorizar o médico, isso requer maturidade da organização para a qual você está prestando o seu serviço, e requer investimento. Então, a hora que você... Recurso, né? Então, a hora que você pensa em recurso e maturidade, sem jogar isso para a realidade da saúde no Brasil, você vai pensar, poxa, Daniel, então, não sei se isso vai acontecer, porque talvez nos melhores hospitais, aqueles hospitais ANAP, os hospitais que talvez venha na sua cabeça quando você pensa no hospital, talvez sim. Esse talvez tenha um pouquinho mais de recurso e um pouquinho mais de maturidade. Ainda acho um pouco maduro comparado com outros setores, né? O setor da saúde e quem faz gestão do hospital. Mas olha que você joga para a realidade do Brasil, 6.500 hospitais, 800 operadores de saúde, 20 mil pontos de medicina diagnóstica. A realidade do Brasil é não madura, pouquíssimo madura e com pouco recurso. Então, por mais que eu fale aqui que eu penso que vai existir uma valorização da saúde, talvez no início, da saúde não, do profissional, talvez no início seja mais uma valorização de bater palmas de agradecimento, uma valorização no sentido de gratidão. E na medida que o mercado for amadurecendo, e ele vem amadurecendo, acho que essa é a notícia boa, ele vem amadurecendo. É difícil perceber porque está inserido nele, mas ele vem amadurecendo, principalmente depois que abriu o capital, veio mais dinheiro, mais profissionalismo, a gente vê o médico estudando muito para ser executivo. Então, isso eu vejo o mercado mais maduro e mais profissional. Então, quanto mais maduro, mais profissional ele é, mais valorizar as pessoas, não só nas palmas, né, e na gratidão, mas em reconhecer que é um ativo super importante, desenvolver competências, criar modelos assistenciais novos, repensar o papel do médico, investir em tecnologia. Então, é uma questão de maturidade e recurso. Daniel, eu concordo. Eu acho que, assim, realmente a gente está num sistema ainda imaturo, né, em todos os sentidos. Se a gente vê o hospital americano, se eu estiver errado, você me corrija, né? Que você vê, eles avaliam, Cleveland Clinic ou Mayo Clinic, eles avaliam a experiência do paciente, valorizam isso, mas ao mesmo tempo eles sabem valorizar o profissional e por isso eles conseguem de tal forma fazer um marketing adequado, né? Um marketing que na verdade é o conjunto, né? Eles transformaram a instituição também no modelo de negócio. Então, eu acho que o grande problema, a grande visão deles é essa. E aí eles conseguem ter retorno porque eles conseguem dar valor e ter retorno financeiro porque eles se conhecem, eles sabem o tanto que eles valem. Então, aí sim você consegue cobrar diferenciado de uma operadora de saúde, do seguro de saúde, assim por diante. Aqui em São Paulo, a gente tem alguns exemplos, o próprio Einstein, o próprio Sírio, são lugares assim que a gente vê que é diferenciado, eles se conhecem, eles têm gestão, eles têm números, um negócio que a gente trabalha muito, às vezes, com achismo, né? Assim, acho que profissionalizar o negócio médico. E talvez, assim, você está vendo que nossas perguntas são bem repetitivas, porque em Minas a gente tem um problema grande, que chama Unimed, que ela, assim, ela é uma operadora interessante, uma operadora boa, que ela é feita por médicos, vamos colocar assim, mas ela visa lucro para a empresa Unimed, né? E aí ela precifica todo mundo da mesma forma. Então, não tem jeito dela falar que ela trabalha com valor, ela trabalha diferenciado, porque todo mundo está na tabela, né? Então, assim, como fazer isso nesses mercados e dessa forma, num local e num país que ainda é tão imaturo e que vem uma crise atrás da outra, né? Um cenário totalmente inseguro o tempo todo. Então, se você puder comentar. Você colocou bem o desafio. Eu entendo os desafios regionais, mas a minha resposta ela vem muito na linha que eu já falei, né? De maturidade, de transparência. Acho que transparência é uma palavra que eu gosto bastante. Tem uma frase que a minha par da Holanda fala, eu tenho vergonha de chamar ela de par, porque é um monstro. Quando crescer igual a ela. Mas é a minha par da Holanda. Ela fala que não negligencia a transparência. Ela ainda vai mudar a saúde nos próximos anos. Então, a transparência, para mim, tem uma capacidade de transformação enorme. A gente sabe que a saúde falta, né? Falta muita transparência na saúde. Sim, eu não vou saber opinar especificamente sobre o mercado mineiro, o mercado de IBH, mas a transparência, a comunicação, por mais que exista um player que tenha a maior parte do mercado, pelo que eu entendi, eu conheço o mercado de BH, eu sei que a Unimed tem bastante mercado, mas não estou falando especificamente de BH. Em qualquer caso, onde tem aí um market share maior, é transparência e maturidade, gente, porque senão a conversa nunca vai sair, a conversa vai ser sempre torta. E mais do que isso,
acho que a visão de entrega de valor no longo prazo. Tá? Se a gente ficar no imediatismo, a gente nunca vai pensar em investir, em reconhecer melhor, em rever as tabelas, investir em value-based healthcare, em investir em melhor experiência do profissional ou do paciente. A saúde suplementar eu entendo, e às vezes eu acho que até critico demais, mas acho que falta um pouquinho dessa visão e não estou falando que todas são assim, tá, gente? Mas a maioria é. Isso assim, eu posso falar com bastante segurança. De não enxergar a saúde, enxergar seguro saúde como seguro de carro. Então, é uma questão de maturidade. Ô, Ricardo, tem tempo de uma última pergunta aqui? Um último comentário? Eu acho que assim, a gente está bem adiantado, né, no horário. Eu acho que, né, se for uma pergunta bem rápida, né, Sim, o objetivo aqui. mas eu acho que a gente está bem adiantado, assim. Rapidinho. É o Carlos Rezende. Caro Daniel, o Brasil avançou muito nos últimos anos na abordagem cirúrgica dos pacientes de maneira minimamente invasiva, sobre a CIL, então, é bom. Ainda temos muito que avançar. Na sua percepção, a crise econômica à frente vai impactar negativamente com a chegada de novas tecnologias e absorção de produtos de má qualidade? Assim, regredindo os benefícios para os cirurgiões e pacientes, qual a sua sensibilidade de retomada do nosso mercado? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. A gente tem a vinda do robô, que é caro como para a própria instituição hospitalar, para o próprio, às vezes, assim, a gente não tem ele no rol da ANS, então, assim, tem custos juntos aí, né? E a gente, como Sobracil e cirurgia robótica, então, assim, é uma pergunta bem interessante. Então... Carlos, não sei se eu vou responder lá integralmente, tá? Já peço aqui desculpas antecipadas. Eu vou começar pelo final. Eu não consigo te falar quando que vai ser retomada no nosso mercado, né? Usando bem o termo que você usou. Eu não consigo porque eu não sei onde é que a gente está. É mais ou menos o que eu falei lá no meu primeiro slide. Eu não consigo dizer aonde que eu estou ali, né? E aí, isso não me permite construir um raciocínio. Eu só não acho que vai ser fácil e vai ser curto. Não vou nem chutar se vai ser o julho do ano que vem, mas não sei. Eu, sinceramente, não consigo te dizer porque eu não consigo saber onde estou. Sobre essa outra questão, essa que talvez eu não vou conseguir responder integralmente, e acho que vocês conseguem talvez responder até melhor do que eu, já que é o dia a dia de vocês, o que eu sinto dos meus clientes quando eles reclamam das novas tecnologias, e aí eu quero evitar aqui o apontamento, não, você, é a prova com dados de mundo real de que a tecnologia gera valor. Então, quando me perguntam assim, Daniel, o que gera inflação médica? Pergunta que sempre vem, né? Eu falo, gente, gera inflação médica é um conjunto de coisas, né? Não é a operadora, não é o médico, não é a indústria, é como a máquina está operando. Então, o que gera inflação médica é o modelo fee for service, o que gera inflação médica são as novas tecnologias que não geram valor, e aí que eu quero falar um pouquinho mais, é você não ter um modelo assistencial, é você não investir em atenção primária. Então, tem vários fatores que impactam aí o custo e a inflação médica. Mas falando exclusivamente em tecnologia, e eu falo isso normalmente para quem me pergunta, tecnologia causa a inflação médica? Sim, se ela não for uma tecnologia que gere valor. O que é gerar valor? Se aquela nova tecnologia, numa jornada estendida do paciente, estendida, você não pode olhar só para aquele momento, ela não vai ter um impacto maior em desfecho, em custo e em experiência. Então, se essa nova tecnologia impacta em experiência, impacta em custo e desfecho, não precisa ser nos 3, tá? Pode ser 2, pode ser 1. Aí eu consigo fazer um cálculo para entender se, de fato, ela veio colaborar ou não. Mas o que eu sinto no mercado reclama, e aí eu posso estar falando para a audiência errada, e vai chover de coisa aqui, Daniel, não é verdade, Daniel, não é verdade, faltam dados de mundo real que realmente comprove que não é um incentivo perverso da indústria de querer ficar, e aí eu vou ter que culpar a indústria, porque o histórico também não ajuda, né? Tudo que a gente viu de fraude, tudo que a gente viu de corrupção, e querer simplesmente ficar empurrando novas tecnologias que não geram valor. Como tem todo esse, vou usar a palavra legado de volta, mas esse histórico, melhor falando, sempre fica aquele negócio, será que não é a indústria aqui, de novo, querendo empurrar mais uma coisa? Então, o que eu vejo da reclamação, para responder objetivamente, eu não consigo ter confiança de que aquilo, de fato, gera valor, e confiança que estou falando em dados de mundo real, não em papers, aí, ou até estudo randômico, etc. Então, é o que eu ouço, mas eu acho que vocês devem responder essa pergunta melhor do que eu. Eu acho que o Daniel realmente, né, respondeu bem, né?
Eu acho que foi uma pergunta assim que fecha com chave de ouro aí a nossa apresentação. E realmente eu acho que, né, de toda essa conversa, né, dessa relação de vários players, né, de saúde, é uma relação muito complexa. Eu acho que tudo vem, né, da valorização mesmo do trabalho médico, do profissional médico, foi bem enfatizado pelo Daniel, né, porque a partir daí realmente o profissional que é a engrenagem, né, que é a força de trabalho, né, o que eleva todos os outros players, né? Então, acho que isso que acho que é a mensagem mais importante, né? A gente ficar claro que investimento em tecnologia é importante, né? Essa consciência de que a operadora tem que ter de navegação do paciente, mas realmente eu acho que tudo isso, né, de certa forma, indiretamente, vai gerar uma valorização do profissional, né? Porque acho que muito dessa situação que a gente se encontra hoje é fruto mesmo do sistema, do modelo de sistema em que a gente vive. Então, eu acho que fechou bem, o Diego bem colocou o papel das sociedades, né, principalmente da Sobracil, que tem né, que é a sociedade que lida muito com tecnologia, né, com acesso minimamente invasivo, né, cirurgia robótica, né, a gente sabe que isso tem um custo. Então, eu acho que, né, o nosso papel também é poder, é o que a gente está fazendo aqui, né, poder difundir esse conhecimento, difundir um ensino, qualificação, né, e poder estar bem em contato, né, com as empresas de consultoria, realmente, porque a gente vê que a própria KPMG ela já tinha, né, uma linha de pensamento que estava no caminho certo, né, só faltava um motivo para acelerar isso, né, o que, de certa maneira, pensando pelo lado positivo, veio a ser acelerado pela pandemia, né, mas a gente não pode esquecer realmente da valorização do profissional, porque realmente a partir daí os outros players realmente vão se elevar, né, da expectativa do profissional e realmente entender a expectativa do paciente, porque só assim os outros players vão conseguir se adaptar, mudar a cultura para que realmente todos ganhem, né, e a gente tenha bons resultados. Então, assim, eu queria agradecer imensamente, né, a aula, né, do Daniel, assim, de ter aceitado o convite. Sei que, né, o Daniel é uma pessoa muito ocupada, então, de certa maneira, a Sobracil se sente honrado, né, com a presença dele aqui, nesse momento assim, de aprendizado, né, de Daniel ter oferecido isso para a gente, esse momento de discutir esse assunto, né, que muitas vezes é negligenciado, muitas vezes não é colocado em voga, né. E eu queria, mais uma vez, Daniel, te agradecer imensamente, né, pela essa oportunidade que você deu para a gente, né, e a gente sabe que aqui, né, temos participação de vários colegas, de várias especialidades. Eu acho que isso fortalece a nossa sociedade, né, nos motiva, né, a caminhar nesse sentido de qualificar, de ensinar, né, de olhar pelo nosso lado, no sentido de qualidade, né, de trabalho. Então, realmente, ficam meus agradecimentos em nome da Sobracil, em nome dos colegas. Queria agradecer à Sobracil Nacional, né? Mais uma vez, à Sobracil MG, ao Fábio da AGES, né, pelo apoio, ao Paulo, né, e aos demais organizadores, né, pelo sucesso, né, desse webinar. Ricardo, só fazer um comentário, agradecer aqui de novo, e eu vou repetir isso porque para quem é consultor, né, para consultoria, é super importante a gente formar um ponto de vista que a gente formou ouvindo o mercado, volta isso para o mercado, ouve as perguntas, ouve os comentários, ouve os desafios, e disso volta, disso se retroalimenta, e é a melhor forma de eu poder entregar valor para o meu cliente. Então, é um prazer assim enorme poder colocar nosso ponto de vista, e é ponto de vista mesmo, encarem dessa forma, não são verdades absolutas. Então, gostei muito, me diverti desde o primeiro encontro que a gente teve, as discussões já foram boas, espero ter cumprido a missão aqui de provocar. Então, Ricardo, Diego, Fábio, Dr. Paulo, que tem uma foto aqui que parece que está lá, a foto tão bem tirada, Paulo, que parece que você está ali. Mas obrigado pela oportunidade, eu estou super à disposição, obrigado mesmo. Obrigado, e obrigado a todos os participantes, né, que ficaram até agora, que nos deram atenção. E espero encontrar o Daniel e vocês em outras oportunidades também, para a gente poder estar discutindo esse assunto, né, de bastante interesse. Muito obrigado a todos e boa noite.